pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Carolina Duarte e continuando a Maratona MCU, lembrando que todos os filmes dessa maratona, todas as críticas terão spoilers, já que eu vou falar de todos os aspectos da trama. E se por algum motivo você ainda não assistiu nenhum desses filmes, para esse vídeo, corre para assistir todos os filmes, lembrando que semana que vem estreia o Vingadores Ultimato, um motivo a mais para você fazer a maratona, não só dos filmes, mas das minhas críticas. Dessa vez com o Soldado Invernal, aqui já fica estabelecido que o Steve, depois de acordar após 70 anos congelado e depois de passar pelo que ele passou nos Vingadores, ele tá tentando se reencontrar, ele tá tentando estabelecer o espaço dele nessa era que ele não conhece. E é muito legal de ver que ele ainda não tá totalmente adaptado, por mais que ele trabalhe para a SHIELD, por mais que ele faça parte dos Vingadores, ele ainda não conseguiu se imergir na tecnologia e ele ainda anota as coisas numa caderneta. Então é uma coisa muito curiosa e muito interessante, é um detalhe pequeno e pode parecer bobo. É muito legal de notar como o personagem ainda não conseguiu se integrar de fato ao momento que ele está vivendo. Uma coisa importante para ressaltar aqui é que os irmãos Russo, que são os diretores do filme, já se provam os cabeças, os diretores que talvez mais entendam o que significa esse universo. Eles já imprimem agilidade, eles já imprimem uma assinatura, eles fazem alguns travelings por alguns cenários. E uma coisa que eu gosto muito é que eles já corrigem uma coisa do primeiro Capitão América e inserem aqui que é uma coisa clássica do Steve Rogers, que é ele saltar de um avião sem usar paraquedas. Então no primeiro, quando ele coloca o paraquedas, ou até mesmo no Vingadores, a gente faz: oh, mas a gente queria ver ele saltando sem paraquedas. E aqui eles já entendem isso logo no começo, já colocam essa cena, que é um fanservice, mas que funciona para estabelecer a potência e a agilidade do personagem que eles têm. E ao contrário do que muitos dizem, que os filmes da Marvel são leves, porque eles são multicoloridos, porque eles são claros, aqui, apesar de todos os outros já mostrarem, todos os Vingadores matam, aqui tem muita morte já no começo. Você acha que o Steve Rogers, um super soldado com um soco capaz de matar um homem, ia só desmaiar alguém. Não é porque é um filme baseado em história em quadrinho e que sabe disso e que não tenha uma sanguinolência tarantinesca, não é por não ter um banho de sangue que não significa que ele não seja violento, e ele é. E eu gosto de como eles não minimizam a importância e a eficiência da Viúva Negra. Por mais que ela não tenha superpoderes, ela luta lado a lado com os Vingadores, ela luta pau a pau com eles, e em nenhum momento você duvida da eficácia dela. Essa mulher é uma máquina de matar, ela é letal, e a gente consegue acreditar nisso, e isso é muito importante, principalmente com uma personagem feminina. E eu gosto que aqui eles já começam a dessexualizar a viúva. O que eu reclamo do Vingadores, o que eu reclamo do Homem de Ferro 2, quando a Scarlet surge, que a câmera vem por trás e que tem umas tomadas desnecessárias da bunda dela, ou filmam ela de costas sem necessidade, ou em alguns momentos não precisava estar aquele quadro com ela ali. Aqui eles já começam a entender que, primeiro, não é legal você ficar sexualizando personagens femininas, segundo, que ela é muito mais que um corpo. Como eu já falei, ela é forte, ela é autossuficiente e ela consegue lidar com os problemas sozinha. E eu gosto que, mesmo tendo uma ameaça aqui de controle mundial, digamos assim, a SHIELD desenvolveu uns aparatos que são capazes de localizar todo mundo e fazer o que quer que eles queiram. A história ainda é íntima. Eles estão caçando o Soldado Invernal, que se revela ser o Bucky, o melhor amigo do Steve. E o Bucky é a conexão que o Steve tem com o passado. Ele é o melhor amigo dele, tá com ele sempre. E acabou morrendo no primeiro Capitão América. E então, quando o Bucky aparece, ele mexe muito com o Steve. Eu gosto muito de como eles mostram essa fragilidade, essa vulnerabilidade que ele tem. Ele não consegue manter o foco
quando o Bucky é mencionado ou quando o Bucky aparece. E ela é uma história mais densa, mais séria, ela lida com o estresse pós-guerra. Alguns ex-soldados se reúnem para falar o que os traumas da guerra trouxeram para eles e o que eles deixaram, o que morreu com eles quando eles foram e quando eles voltaram. É uma coisa muito madura trazer essas questões à tona, não só fazer um filme de super-herói, mas lembrar que filmes assim, eles podem mexer com alguém, eles podem tocar alguém, e trazer mensagens assim é importante. Torna o filme mais profundo, torna ele um pouco mais necessário. E os acertos do filme não param por aí. A gente tem as habilidades do Steve como detetive, a primeira aparição do Soldado Invernal é fenomenal. A atuação do Sebastian Stan, eu gosto da dualidade dela. Ela é intensa e agressiva quando ela precisa ser, mas ela é delicada e sensível em outros momentos. Como ele é um soldado que passou por uma lavagem cerebral e passa por uma lavagem cerebral constante, então ele está sempre em conflito com as memórias dele. E quando ele reencontra o Steve, é legal de perceber que não só o Bucky mexe com o Capitão América, mas o Capitão América também mexe com o Bucky, mostrando que por mais que as memórias dele estejam enterradas, essa relação ela é uma relação de mão dupla. Por mais que ele não saiba de onde vem, ele ainda sabe que o Steve tá ali. E a atuação dele no momento que ele lembra, que ele conhece o Steve, é de partir o coração e é lindo ao mesmo tempo, porque o Sebastian Stan entrega uma atuação muito delicada. A batalha principal no terceiro ato, ela é durante o dia, ela é intensa, ela é violenta, ela é dinâmica e ela é urgente. E a Marvel aprendeu a não mergulhar, não só as suas principais cenas, mas ela não mergulha o filme na escuridão em praticamente nenhum momento, ou em nenhum momento que vá prejudicar a trama ou vá prejudicar o que a gente está assistindo. E o que é o ponto mais positivo pra mim, eu já mencionei de leve, é que eles não pegam leve na história de amor do Steve e do Bucky. E é uma mensagem super positiva isso. A gente tá vivendo num mundo onde tem uma masculinidade tão tóxica que é importante um filme como esse, que tem super-heróis fortes, super soldados, mostrar essa vulnerabilidade, mostrar esse lado sensível e que é importante a gente ter alguém pra amar e que nos ame de volta. Seja um amor fraterno, como é o do Steve com o Bucky, seja um amor romântico, seja um amor de família, não interessa. A gente precisa de alguém pra amar, a gente precisa de alguém pra nos ancorar aqui. E é isso que o Bucky faz com o Steve. Por mais que ele faça parte de um grupo importante de defensores da Terra, ele ainda se sente deslocado. E ter essa pessoa que não só o leva ao passado, mas faz lembrar de quem ele é uma mensagem muito positiva e ela é muito bonita. Eu não sei até onde era a intenção dos diretores com isso, mas o importante é que essa mensagem tá aqui e ela tá escancarada, ela não é mascarada. O Anthony Mackie como Falcão, ele é carismático, ele é imponente, ele é divertido e eu gosto muito da interação dele com o Chris Evans. Eu sempre gosto de dizer que é muito legal você perceber quando os atores se dão bem e quando eles se gostam, porque isso transcende para as atuações. Passar tanto tempo junto gravando uma coisa, você tem que gostar ou pelo menos tolerar quem tá perto de você. Mas quando essas relações elas se transformam em amizade, elas se transformam em uma coisa a mais, é gostoso de assistir porque você consegue perceber que algumas coisas só acontecem e só fluem bem quando as pessoas que estão envolvidas se tornam uma só. E sabem que o que elas estão fazendo é algo muito maior. E apesar de todos esses acertos, tem umas pequenas coisas que me incomodam. De novo, eu citei na crítica do Homem de Ferro 3 que eu detesto falsas mortes. Aqui a gente tem uma cena incrível do Nick Fury sendo atacado dentro do carro dele, que é quando o Soldado Invernal aparece pela primeira vez. E depois disso, ele é morto. Isso aqui é uma falsa morte. E a gente tem uma música dramática, tem um choro, tem um discurso, e eu falo... A gente sabe que o Nick Fury vai voltar, então por que vocês tentam enganar a gente? Porque eles não tentam enganar só o vilão do filme, eles tentam enganar a gente também, e isso é muito irritante. E por falar no vilão do filme, é que ele é vivido pelo Robert Redford, que é um cabeça da Hydra infiltrado na SHIELD, e eu gosto de como ele vive
de um jeito intenso. Em determinado momento ele até transparece integridade, mas a gente descobre que ele não é íntegro. Mas tem uma cena desnecessária que é dele matando a empregada que viu uma coisa que não devia ver, mas não era só mandar a mulher embora. É só pra estabelecer que ele é o vilão. E uma outra coisa que me incomoda muito é SHIELD. Como a Hydra ficou infiltrada com vocês por tanto tempo e vocês não perceberam nada. Vocês foram bem incompetentes por todos esses anos, hein? Senhor. Mas no geral, esse Capitão América Soldado Invernal é um filme íntimo, tocante e denso que faz a gente se importar ainda mais com esses personagens que a gente já aprendeu a amar. Tem 2 cenas pós-créditos. Uma delas é o Buck no museu aprendendo sobre ele mesmo, e a outra é com os gêmeos, que são o Piotr e a Wanda Maximoff, que não podem ser chamados de mutantes, porque os direitos pertenciam à Fox. Vamos ver o que acontece agora que a Disney é dona deles também? Um beijo e até a próxima!